Olá, meu nome é Adriane e na aula de hoje nós iremos falar sobre permutação como repetição. Bom, primeiramente a gente vai entender para que serve esse tipo de permutação, né? Se a gente fosse contar quantos são os anagramas da palavra barata, por exemplo, o que a gente vai observar aqui é que eu tenho, no caso, 3 letras As repetidas. E no caso, se eu fosse trocar uma letra A de lugar com a outra, eu não estou gerando uma nova palavra. Ou seja, se eu for calcular a permutação desses elementos aqui da forma tradicional, eu não irei contar os anagramas da palavra barata corretamente, porque eu vou estar contando alguns anagramas repetidos, porque quando eu troco essa letra A com essa letra A, eu gero a mesma palavra. Quando eu troco essa com essa, eu também vou gerar a mesma palavra, né? Então, a gente precisa descontar esses elementos repetidos. Daí vem a fórmula aqui, ó, da permutação com repetição. Se a palavra tem N elementos no total, e aqui ela tem A, B, C, D, E, F, infinitamente quantos elementos repetidos, né? Sendo que a soma dessas letrinhas aqui não pode passar de N, né? O total das letras repetidas não pode passar do total das letras da palavra. Bom, então a gente vai colocar o total das letras da palavra em cima, no denominador, e dividir pelo fatorial das repetições. Bom, vamos ver um exemplo para isso ficar um pouco mais claro. Aqui o exemplo 1 diz o seguinte: quantos são os anagramas da palavra barata? É a mesma palavra que eu dei como exemplo no slide anterior. Bom, primeira coisa que a gente vai fazer é contar qual é o total de letras dessa palavra. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. E agora, a gente vai pensar nas repetições. O que eu observo? Por exemplo, a letra B não tem nenhuma repetição, não tem nenhum outro B na palavra. Mas a letra A tem 1, 2, 3 letras. Então, a gente vê que o A é uma repetição e eu tenho 3 As aí sendo repetidos. O R não tem repetição e a letra T também não tem. Então, eu preciso contar o total e a quantidade de letras repetidas. Agora sim, a gente vai montar a nossa continha, né? Vai ser uma permutação de 6 elementos e aqui com 3 repetições. É assim que a gente escreve a notação, né? Aqui eu vou colocar o total embaixo e a quantidade de repetições em cima. E como que fica isso? Isso vai ficar 6 fatorial, porque o fatorial do total fica em cima, né, no nosso cálculo. E o número de repetições aqui, que é 3, fica 3 fatorial embaixo. E para a gente resolver esse tipo de conta, a gente já sabe como vai fazer, né? Primeiro, eu vou desenvolver o 6 até chegar no 3, né? Porque só tem ele aqui embaixo. Porque a minha intenção é cancelar esse 3 fatorial. Então, eu vou desenvolver o 6 até chegar nele. Então, vai ficar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Cheguei onde eu queria, parei. Isso dividido por o 3 fatorial que está aqui embaixo, eu vou só repetir. Bom, agora eu já posso fazer o cancelamento, né? Eu tenho 3 fatorial em cima e 3 fatorial embaixo. Como eles são exatamente iguais, eu posso fazer esse cancelamento. Agora é só a gente multiplicar os números que sobrou, né? Sobrou o 6, o 5 e o 4. 6 vezes 5 é 30, vezes 4, isso vai dar 120. Ou seja, a palavra barata tem 120 anagramas. O próximo exemplo diz o seguinte: quantos anagramas tem a palavra academia? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é contar o total de letras da palavra academia. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras, né? 8 letras no total. Agora, a gente vai contar as repetições. Então, primeiramente, eu vou olhar, olha, letra A tem repetições, né? Eu conto a quantidade. Eu tenho 1, 2, 3 letras A. Então, coloco a letra A, eu tenho 3 repetições dessa letra. Aí, a próxima letra seria a letra C, não tem repetições dela. A letra D também não tem repetição. A letra E não tem repetição. A M também não tem repetição. E, por último, a letra I, eu também não tenho repetição. Feito isso, agora a gente vai montar, né? Como é que fica a nossa permutação?
é uma permutação de 8 elementos com 3 repetições. Então, vai ficar 8 fatorial dividido por 3 fatorial. Agora é só resolver, né, fazer esse cálculo para a gente descobrir quantos são os anagramas da palavra academia. Eu vou desenvolver o 8 até chegar no 3, né? Então, fica 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Agora o de baixo, né, eu vou repetir 3 fatorial. E agora eu vou fazer os cancelamentos, né? Eu posso cancelar 3 fatorial com 3 fatorial. Por que eu posso fazer esse cancelamento? Porque em cima e embaixo eles estão absolutamente iguais, né? E agora é só a gente multiplicar os números que sobraram, né? Sobrou o 8, o 7, o 6, o 5 e o 4. Então, eu vou multiplicar 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, que dá 6.720. Então, quer dizer que a palavra academia tem 6.720 anagramas. O próximo exemplo diz o seguinte: quantos anagramas tem a palavra Mississippi? Então, primeiramente, a gente vai fazer o quê? A gente vai contar o total, né? Contar quantas letras tem a palavra Mississippi no total. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 letras no total. Agora, a gente vai contar as repetições. Então, a primeira letra aqui, a letra M, não tem repetição. Então, eu vou para a próxima, a letra I. A letra I tem 1, 2, 3, 4 repetições. Então, vou colocar aqui a letra I, tem 4 repetições, para a gente se lembrar. Eu vou riscar essas letras para ficar mais fácil a gente lembrar qual letra a gente já trabalhou, né? A próxima letra que a gente ainda não contou é a letra S, e ela tem 1, 2, 3, 4 repetições também, né? Então, o S tem 4 letras repetidas. Também vou riscar os S's para a gente não confundir. Sobrou aqui a letra P, que não tem nenhuma repetição, então a gente não vai mexer com ela. Agora sim, a gente vai montar a nossa permutação. Então, vai ficar uma permutação. Eu tenho 10 elementos, eu tenho a letra I repetida 4 vezes e a letra S repetida 4 vezes também, certo? Então, todas as repetições eu vou colocando aqui em cima, né, colocando vírgulas. Agora é só a gente fazer o cálculo para ver quanto que isso fica, né? 10 fatorial sobre, aí 4 fatorial vezes 4 fatorial. Bom, aqui agora, para resolver, fazer o cálculo dessa continha, a gente vai desenvolver o 10 até o que está mais próximo, né? Aqui embaixo os números são iguais, não vou desenvolver o 10 até chegar no 4. Então, vai ficar 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Chegou no 4, eu paro, né? Agora, esse 4 aqui, eu vou repetir ele igualzinho aqui, porque eu quero cortar. E esse 4 aqui, como não tem um outro 4 fatorial lá em cima para eu cancelar com ele, eu vou ter que desenvolver, porque eu vou cancelar número a número dos fatores de 4 fatorial, né? O que é 4 fatorial? É 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Bom, agora sim a gente vai fazer os cancelamentos que a gente puder, certo? O que eu posso fazer? Eu posso cancelar 4 fatorial com 4 fatorial. E agora, para a gente poder dividir esses números, diminuir esses números, eu vou procurar números aqui em cima que dividam pelos números aqui de baixo. Eu quero que fique claro, até falei isso na aula para vocês, que se vocês quiserem multiplicar todos esses números, colocar o resultado aqui e multiplicar também esses números aqui e colocar o resultado, a gente vai chegar à mesma resposta. Só que eu acho mais trabalhoso, é bom a gente aprender a fazer esses cancelamentos, certo? Até depois eu posso fazer dessa outra maneira para vocês verem como fica. Mas vamos fazer os cancelamentos, que é o jeito que eu acho mais prático, que a gente pode utilizar o cálculo mental. Bom, aqui o primeiro número que eu quero cancelar é o 4. Então, eu vou procurar um número aqui em cima que divide por 4. No caso, eu já consigo ver que 8 divide por 4. Então, eu vou fazer esse cancelamento. 8 dividido por 4 dá 2. O próximo número que eu quero cancelar aqui embaixo é o 3. Então, eu vou procurar aqui em cima um número que divide por 3. Pode ser o 9, pode ser o 6.
porque 9 dá para dividir por 3 e 6 também dá para dividir por 3. Eu vou preferir utilizar o 9, mas tanto faz se você utilizar o 6, a resposta também vai ser a mesma. 9 dividido por 3 vai dar 3. Então, coloco 3 lá em cima. Agora, eu preciso de algum número que dá para dividir por 2, né? Pode ser o 10, pode ser o 2 e pode ser o 6. Eu vou dividir o 10 porque é o que veio primeiro, mas vocês podem escolher qualquer um deles. Então, ó, 10 dividido por 2 dá 5. Bom, muita gente às vezes confunde isso. Eu tenho 5 aqui e tenho 5 aqui. Eu não posso cancelar dois números se eles estiverem do mesmo lado da fração. Tanto esse aqui, tanto esse aqui, eles estão no numerador da fração, na parte de cima da fração. Eu não posso cancelar, então, 5 com 5. Eu posso cancelar um número de cima com um de baixo. Sobrou, o único número que sobrou aqui que a gente quer desaparecer com ele é 1. Eu já vou riscar ele, por quê? Porque 1 é elemento neutro na multiplicação e na divisão. Bom, então agora é só a gente multiplicar os números que sobraram, né? Sobrou 5, sobrou 3... sobrou o 2, o 7, o 6 e o 5. Então, a gente vai fazer 5 vezes 3, vezes 2, vezes 7, vezes 6, vezes 5. Que isso vai dar 6.300. Bom, isso quer dizer que a palavra Mississippi tem 6.300 anagramas. Vamos para o próximo exemplo, né? Uma matriz quadrada 3 por 3 deve ser preenchida com 4 zeros, 3 5 e 2 7. De quantas maneiras eu posso preencher essa matriz? Bom, o que é uma matriz quadrada? É um conjunto de linhas e colunas, né? Então, se ela tem, aqui tá falando que é uma matriz 3 por 3, significa que eu vou ter aqui na matriz 3 linhas e 3 colunas. Dessa forma, né? Olha, a matriz vai ter 3 linhas e aqui 3 colunas. Bom, eu quero preencher essa matriz com 4 números zeros, 3 números 5 e 2 números 7. Então, por exemplo, uma opção seria o seguinte, eu quero colocar 4 zeros, né? Então fica 1, 2, 3, 4 zeros, 3 5. Então, 1, 2, 3 números 5 e 2 7, então mais 2 números 7. Essa é uma opção, mas, por exemplo, eu poderia ter aqui os 2 7 primeiro, aí os 4 zeros nessa posição e o resto de número 5. Então, o que a gente faz para contar essas opções é contar de quantas formas eu posso permutar esses elementos dentro da matriz. E isso é uma permutação, né? Só que aqui a gente vai ter que utilizar a fórmula da permutação com repetição, porque eu vejo que o número 7 está sendo repetido, o número 5 está sendo repetido e o 0 também está sendo repetido. Bom, então a gente vai fazer o que a fórmula diz, né? Primeiro a gente conta o total. Qual que é o total de elementos dessa matriz, né? Então, vou contar aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora, a gente vai contar as repetições. Primeiro elemento da matriz é o número 7. E o número 7 tem 1, 2 repetições. Vou até riscar para a gente não contar ele novamente. 2 repetições. Eu vou colocar aqui repetições para vocês entenderem, né? Que o 7 é o elemento e 2 repetições é a quantidade de vezes que o 7 aparece. O próximo número que aparece que tem repetição é o 5 aqui, né? Então, eu tenho o 5 e agora a gente vai contar quantas repetições. Eu tenho 1, 2, 3 repetições. E por último, o último elemento da matriz é o 0, né? Que tem 1, 2, 3, 4 repetições. Bom, depois que eu já fiz isso, né? Que eu já contei, eu já constatei qual é o total de elementos e quais são as repetições, eu consigo montar a minha permutação. Então, vamos ver como é que vai ficar. É uma permutação, eu tenho 9 elementos no total, certo? E aqui eu tenho 2, 3 e 4 repetições. Então, vou colocar 2,3,4.
Agora vamos montar o cálculo, né, dessa permutação. Vai ficar 9 fatorial, sempre fica em cima no cálculo, né, sobre 2 fatorial, 3 fatorial e 4 fatorial. As repetições sempre vão ficar embaixo. Bom, agora, o que a gente vai fazer? Eu vou desenvolver o 9 até o que está mais perto, né? O 9 está mais perto de 4, então vou desenvolver o 9 até o 4 fatorial. Então, vai ficar 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Sobre, agora, 2 fatorial. Não tem 2 fatorial no lado de cima, no numerador da fração, para poder cortar. Então, eu vou repetir, vou desenvolver esse número, né? 2 fatorial é 2 vezes 1, dá 2. Posso colocar só esse resultado. 3 fatorial. Também não tem 3 fatorial do lado de cima, então eu tenho que desenvolver ele. 3 vezes 2 vezes 1. Esse 1 aqui, como é elemento neutro, né, eu nem preciso colocar. Vou riscar ele aqui. E o 4 fatorial, como eu já tenho 4 fatorial aqui em cima, né, que eu parei aí propositalmente, eu vou repetir o 4 fatorial aqui embaixo. Então, pego o 4 fatorial e vou repetir. Bom, agora sim a gente vai fazer os devidos cancelamentos. Eu posso cancelar 4 fatorial com 4 fatorial. Veja que ele está igualzinho em cima e embaixo. Só posso cancelar se eles estiverem absolutamente iguais. E agora eu vou olhar esses números aqui e procurar números que são múltiplos dele do lado de cima. Por exemplo, número 2. Eu vejo que 8 divide por 2. Então, vou fazer essa divisão. 8 dividido por 2 dá 4. O próximo número aqui que eu quero cancelar ele é o 3. Eu vejo que o número 9 divide por 3. Então, vou fazer esse cancelamento. 9 dividido por 3 dá 3. O próximo número é o 2. Eu vejo que o número 6 divide por 2. Então, ó, 6 dividido por 2 dá 3. Bom, agora o que me resta é multiplicar os números que sobraram. Quais números que sobraram? O 3, o 4, o 7, o 3 e o 5. Então, vou multiplicar eles, né? 3 vezes 4, vezes 7, vezes 3, vezes 5. Que isso vai dar 1.260. Ou seja, a gente tem 1.260 maneiras de preencher essa matriz. Colocando 4 zeros, 3 5 e 2 7, certo? A próxima e a última questão, ela diz o seguinte: uma prova tem 10 questões do tipo teste, cada uma valendo 1 ponto se estiver certa ou 0 pontos se estiver errada. Não há meio certo nas questões. De quantos modos é possível tirar 7 nessa prova? Então, se a prova tem 10 questões e eu quero tirar exatamente 7 nessa prova, eu tenho que acertar 7 questões. Então, eu vou colocar aqui um esquema, né? Eu quero acertar 7 questões. E no caso, como eu quero tirar exatamente 7, eu vou errar 3 questões. Bom, mas nesse esquema que eu coloquei aqui, eu tô supondo que eu vou acertar a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sétima, a sexta e a sétima questão, e eu vou errar as últimas 3. Mas aqui eu quero saber de quantas maneiras que eu poderia acertar essa prova. Então, nesse caso, eu poderia, vamos supor, errar as 3 primeiras e acertar as últimas 7 questões. Uma outra opção seria acertar, errar, acertar, errar. Já foi 3 errar, né? Então, o resto tudo acertar. E assim por diante. Na verdade, o que a gente está fazendo aqui é permutando os lugares onde vai ficar os acertos e erros, certo? Porque nesse caso, a gente precisa acertar 7 questões e errar exatamente 3 questões. Ou seja, eu estou permutando, estou trocando de lugar a ordem das questões onde eu vou acertar e errar. E isso a gente consegue resolver com permutação.
Como aqui eu tenho 7 acertos, né, que é uma repetição, e 3 erros, que é uma outra repetição, o que eu tenho que fazer é utilizar a permutação com repetição. Então, a primeira coisa que eu faço é contar o total de letras da palavra gerada, né? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, a gente já tinha visto, né? São 10 questões, então isso já era esperado. Agora, a gente vai contar as repetições, né? Eu posso acertar 7 vezes e errar 3 vezes. E essas aqui são as repetições, porque eu só tenho uma opção em cada questão, né? Ou eu acerto ou eu erro, mas eu quero tirar exatamente 7, então eu tenho que acertar exatamente 7 questões e errar exatamente 3 questões. Bom, então agora é só a gente montar essa permutação e fazer os cálculos, né? Então, no caso, vai ser uma permutação de 10 elementos com 3 elementos e 7 elementos repetidos. Então, isso vai ficar 10 fatorial sobre 3 fatorial vezes 7 fatorial. Primeira coisa, eu vou desenvolver o 10 até o mais próximo, né? Eu consigo ver que o 10 está mais próximo do 7 do que do 3. Então, eu vou desenvolver o 10 até chegar no 7. Então, vai ficar 10, 9, 8, 7. Cheguei no 7, paro e coloco o sinal do fatorial. Sobre. Agora, o 3 fatorial, eu não tenho com o que cancelar lá em cima, né? Eu não tenho um 3 fatorial no numerador. Então, eu preciso desenvolver para transformar isso num número. Então, eu vou resolver o 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1. O 1 eu nem preciso colocar porque é o elemento neutro. Mas, se quiser colocar, não tem problema. O 7 fatorial, eu tenho um lá em cima, né? Então, eu vou repetir igualzinho para poder fazer o cancelamento. Bom, agora é só a gente cancelar o que a gente puder. Primeiro, eu vou cancelar 7 fatorial com 7 fatorial. O próximo número que eu quero cancelar aqui é o 3. Então, eu observo o 10, ou 9, ou 8. Algum desses números, eu consigo dividir por 3? Sim, eu consigo dividir 9 por 3. Então, eu vou fazer essa divisão. 9 dividido por 3 dá 3. Agora, eu quero cancelar o 2. Então, eu olho o 10, ou 3, ou 8. Isso dá para dividir por 2? Sim, o 10 dá para dividir por 2, ou o 8 dá para dividir por 2. Vocês podem escolher o que ficar mais fácil. Eu vou dividir o 10. Então, olha só. 10 dividido por 2, isso dá 5. Um elemento neutro eu vou riscar. E agora é só a gente multiplicar os números que sobraram, né? O 5, o 3 e o 8. Então, é só a gente ver que 5 vezes 3 dá 15, vezes 8, isso vai dar 120. Então, eu tenho 120 maneiras de tirar uma nota 7 de uma prova que vale 10, né? Nessas condições, não existe meio certo nas questões, ou eu acerto ou eu erro. Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida pode deixar um comentário, me procurar no meu privado e tchau, tchau.